na introdução do ensaio O Horror Sobrenatural na Literatura, escrito entre 1925 e 1927, H.P. Lovecraft escreve: a emoção mais forte e mais antiga do homem é o medo, e a espécie mais forte e mais antiga de medo é o medo do desconhecido. Poucos psicólogos contestarão esses fatos, e a sua verdade admitida deve firmar para sempre a autenticidade e dignidade das narrações fantásticas de horror como forma literária. Contra ela são desferidos os dardos de uma sofisticação materialista que se apega a emoções frequentemente sentidas e a eventos externos, e de um idealismo ingenuamente inspirado que reprova um motivo estético e reclama uma literatura didática que eleve o leitor a um grau apropriado de otimismo alvar. Mas, sem que pese toda a oposição, o conto de horror sobreviveu, evoluiu e alcançou notáveis culminâncias de aperfeiçoamento, fundado como é num princípio profundo e elementar, cujo apelo, se nem sempre universal, deve necessariamente ser pungente e permanente para espíritos da sensibilidade requerida. A atração do espectral e do macabro é de modo geral limitada, porque exige do leitor uma certa dose de imaginação e uma capacidade de desligamento da vida do dia a dia. Relativamente poucos são suficientemente livres das cadeias da rotina do cotidiano para reagir às batidas do lado de fora da porta e às descrições de emoções e incidentes ordinários ou de vulgares desfigurações sentimentais desses incidentes e emoções terão sempre precedência no gosto da maioria, com razão, talvez, já que o curso desses temas ordinários forma a maior parte da experiência humana. Mas os sensitivos estão sempre conosco, e às vezes um curioso lampejo de magia invade um recanto obscuro da cabeça mais empedernida, de modo que nenhuma dose de racionalização, de reforma ou de análise freudiana é capaz de anular completamente o arrepio do sussurro no canto da lareira ou da floresta solitária. É decorrência de uma conformação ou tradição psicológica tão real e tão fundamente arraigada na experiência mental quanto quaisquer outras conformações ou tradições da humanidade, coeva do sentimento religioso e intimamente relacionada a muitos dos seus aspectos. É parte, por demais, intrínseca da nossa herança biológica mais visceral, para perder a forte influência que exerce numa minoria significativa, mesmo se não muito numerosa, da nossa espécie. Os primeiros instintos e emoções do homem moldaram a sua resposta ao meio em que ele se viu envolvido. Sensações definidas, baseadas em prazer e dor, criaram-se em torno dos fenômenos cujas causas e efeitos ele podia entender, ao passo que em torno dos que ele não entendia, e estes abundavam no mundo dos primeiros tempos, teceram-se naturalmente os conceitos de magia, as personificações e sensações de assombro e medo próprias de uma raça portadora de ideias poucas simples e experiência limitada.
o desconhecido, sendo igualmente o imprevisível, tornou-se para os nossos avós primitivos uma onipotente e terrível fonte de bênçãos e calamidades despejadas sobre a humanidade, por razões impenetráveis e inteiramente extraterrenas. Portanto, pertencentes a esferas de existência de que nós nada sabemos e em que não participamos. O fenômeno do sonho também contribui para formar a noção de um mundo irreal ou espiritual. E, de modo geral, todas as condições da vida selvagem primitiva levaram tão fortemente à impressão do sobrenatural que não é de admirar o quão completamente a essência hereditária do homem veio a saturar-se de religião e de superstição. É fato científico bem definido que essa saturação deve ser vista como virtualmente permanente no que toca à mente subconsciente e aos instintos mais profundos. Pois, embora a área do desconhecido venha há milhares de anos progressivamente se encolhendo, um reservatório infinito de mistério envolve ainda a maior parte do cosmo exterior, e um vasto resíduo de associações herdadas poderosas persiste aderido aos objetos e processos que outrora eram misteriosos, por bem que se expliquem agora. Mais que isso, há uma efetiva fixação fisiológica dos primitivos instintos no nosso tecido nervoso, que de um modo obscuro os faria operantes, mesmo que a mente consciente viesse a ser purgada de todas as fontes de perplexidade. Dado que a dor e o perigo de morte são mais vividamente lembrados que o prazer, e que os nossos sentimentos relativos aos aspectos favoráveis do desconhecido foram de início captados e formalizados pelos ritos religiosos consagrados, coube ao lado mais negro e malfacejo do mistério cósmico figurar de preferência em nosso folclore popular do sobrenatural. Essa tendência é reforçada pelo fato de que incerteza e perigo sempre são estreitamente associados, de forma que o mundo do desconhecido será sempre um mundo de ameaças e funestas possibilidades. Quando a esse sentimento de medo e de desgraça se adiciona a fascinação inevitável do espavento e da curiosidade, nasce um corpo composto de emoção exacerbada e imaginativa provocada, cuja vitalidade certamente há de durar tanto quanto a própria raça humana. As crianças sempre terão medo do escuro. Os homens de mente sensível ao impulso hereditário sempre tremerão ao pensamento de mundos ocultos e insondáveis de vida diferente, que, quem sabe, pulsam nos abismos além das estrelas, ou sinistramente oprimem o nosso próprio globo em dimensões perversas que somente os mortos e os dementes podem vislumbrar. Com esse fundamento, não há por que se admirar de que exista uma literatura de horror. Sempre existiu e sempre existirá. E não se pode citar melhor prova do seu vigor tenaz que o impulso que de quando em quando leva autores de tendências totalmente opostas a ensaiá-la, em contos isolados, como si para aliviar suas mentes de certas formas fantasmais que de outro modo os obcecariam. Assim,
Dickens escreveu diversas narrativas de pavor. Browning, o tétrico poema Childe Roland. Henry James, A Volta do Parafuso. O Dr. Holmes, o engenhoso romance Elsie Venner. Effie Marion Crawford, O Leito de Cima, entre otros ejemplos. Charlotte Perkins Gilman, assistente social, o papel de Parede Amarelo. E o humorista W. Jacobs produziu o excelente melodrama intitulado A Pata do Macaco. No se debe confundir este tipo de literatura de pavor con un tipo bastante semelhante, mas psicológicamente muito diferente. A literatura do medo meramente físico e do horror terreno. Sem dúvida, ela tem o seu lugar, como o tem a história de fantasmas, corriqueira ou mesmo humorística ou extravagante, em que o formalismo ou a piscadela irônica do autor elimina o verdadeiro senso do mórbido e do innatural. Mas não é a literatura do pavor cósmico em sua acepção mais pura. O verdadeiro conto de horror tem algo mais que sacrifícios secretos, ossos ensanguentados ou formas amortalhadas, fazendo tinir correntes em concordância com as regras. Há que estar presente uma certa atmosfera de terror sufocante e inexplicável ante forças externas ignotas. E tem que haver uma alusão, expressa com a solenidade e serenidade adequada ao tema. A mais terrível concepção da inteligência humana, uma suspensão ou derrogação particular das imutáveis leis da natureza, que são a nossa única defesa contra as agressões do caos e dos demônios do espaço insondado. Naturalmente, não podemos esperar que todos os contos de horror se conformem de modo absoluto a um modelo teórico. As mentes criadoras diferem entre si, e as melhores tesituras têm seus pontos fracos. Ademais, grande parte do que há de melhor em horror é inconsciente, aparecendo em fragmentos memoráveis dispersos em material cujo efeito de conjunto pode ser de naipe muito diferente. O mais importante de tudo é a atmosfera, pois o critério final de autenticidade não é o recorte de uma trama, e sim a criação de uma determinada sensação. Pode-se afirmar, em termos gerais, que uma história fantástica cujo intento seja instruir ou produzir um efeito social, ou em que no final os horrores se desfaçam explicados por meios naturais, não é um autêntico conto de pavor cósmico. Não menos verdade é que narrativas como essas possuem, com frequência, em partes isoladas, toques atmosféricos que atendem a todas as condições da legítima ficção de horror sobrenatural. Portanto, uma peça do gênero deve ser julgada não pela intenção do autor, nem pela simples mecânica do enredo, mas pelo plano emocional que ela atinge em seu ponto menos trivial. Se excitadas as devidas emoções, esse ponto alto deve ser reconhecido pelos seus méritos próprios como literatura de horror, não importa o prosaísmo em que venha a descambar. O único teste para o verdadeiro horror é simplesmente este: se suscita ou não no leitor um sentimento de profunda apreensão e de contato com esferas diferentes e forças desconhecidas. Uma atitude sutil de escuta ofegante
como a espera do rufiar de asas negras o do rosar de entidades e formas nebulosas nos confins extremos do universo conhecido. E, é claro, quanto mais completa e unificadamente uma história comunique uma tal atmosfera, tanto melhor é como obra de arte no gênero considerado.